2 meses aqui em Portugal e, meu Deus do céu, quanta coisa já aconteceu. A estação aqui já até mudou. E, nossa, tem muita coisa para compartilhar com vocês. E no tempo certo eu vou compartilhar, fazer uma série da Netflix para contar para vocês. Mas, sem sombra de dúvidas, o maior ensinamento desse tempo tem sido sobre dependência e obediência. Na verdade, sim, desde quando Deus me levou do Rio para Recife, que Ele começou a me ensinar isso. Ontem eu estava conversando com Deus, pensando, meditando, lembrando das coisas, e eu me atentei para um fato de que eu não tinha prestado atenção antes. E que, na verdade, Deus tem me ensinado a cada ano, Ele tem me levado a um novo nível de obediência e de dependência. Tudo começou em 2019, quando Ele me direcionou aí do Rio para Recife. Ali já foi um nível de dependência. Em 2020 foi o ano da pandemia, foi o ano que foi terrível para todo mundo, né? Mas profissionalmente falando, para mim foi o melhor ano. Porque como fotógrafa, as pessoas não podiam fazer festa, então fizeram muitos ensaios. Então foi o ano em que eu trabalhei muito, em que eu fiquei conhecida, né? Meu trabalho ficou conhecido porque eu fiz muitos ensaios. Então 2020 foi um ano que profissionalmente para mim foi maravilhoso. Foi exatamente nesse ano maravilhoso profissionalmente que Deus me pediu para começar a desapegar do meu estúdio, quando tudo estava ficando bom. E foi quando Ele me falou sobre Portugal também. Ambos eu sabia que não era para aquele momento, eu guardei, né, e segui a vida. E aí 2021 foi quando eu fui para Campina Grande fazer a escola de ministras e eu não me mudei para lá, eu ia e voltava toda semana. Foi o ano que eu menos trabalhei, foi o ano que eu mais tive gastos e eu provei da fidelidade do Senhor, porque nada faltou, né? Mesmo eu trabalhando menos e tendo gastos extras, nada faltou. 2022 foi o ano em que Ele me direcionou a fechar o estúdio. E alguns meses depois veio a viagem missionária para o Chile. E além do desafio de fechar o estúdio, teve o desafio de que Ele me limitou um pouco com relação a essa missão. Ele queria me mostrar que Ele iria fazer, né? E aí eu tentei comprar passagem no cartão e tudo mais, enfim, toda uma história. E Ele não me deixava. E Ele falava que quem ia pagar essa viagem era Ele, que eu não ia viajar com dívidas. Porém, o tempo estava chegando, todo mundo já tinha comprado sua passagem. As passagens só aumentavam e Deus me mandando esperar. Então, assim, foi bem, bem difícil. Fechar o estúdio e esperar algo que eu não sabia quando e como que ia acontecer. E, se eu não me engano, foi 2 semanas antes da viagem, que já estava tudo certo, todo mundo com tudo comprado. Foi quando eu consegui comprar a passagem e realmente não fui dívida. Porém, o voo que todo mundo estava era um dos voos mais caros, então eu não consegui comprar aquela passagem, comprei uma outra. Um voo diferente, fiquei um pouco triste, mas eu não reclamei. Eu agradeci pelo fato de que eu ia conseguir ir. Só que a empresa cancelou a passagem. E quando ela cancela a passagem, ela me dá o direito de escolher o voo que eu quiser. E qual voo que eu escolhi? O mesmo dos meus amigos. Então, assim, provei da fidelidade do Senhor. E 2023 foi quando Ele me direcionou a vir para Portugal, para pisar a terra, para conhecer a terra, para dar esse primeiro passo, para aquela palavra que Ele tinha liberado lá em 2020. A questão é que tudo aconteceu em 3 meses. De Deus ter liberado a palavra e eu pisar em Portugal foi 3 meses, eu não tinha reserva, eu não tinha nada. E Ele fez acontecer, e eu cheguei em Portugal, eu vivi tudo que eu tinha para viver naquele tempo, eu tive aquela convicção de que era Portugal que Deus estava me dando, e voltei sem dívidas. Em 3 meses Deus fez tudo acontecer. 2024 foi quando, mais uma vez, Ele disse para eu me preparar para vir, e eu chego no dia de hoje. Mas não foi fácil, porque eu tive que abrir mão de tudo. Tudo que estava certo, tudo que estava garantido, já uma carteira de clientes, assim como eu tinha no Rio, eu já tinha construído agora em Recife de novo. E eu tive que dar tchau para os meus clientes. Antes de eu anunciar que eu viria para Portugal, eu recebi uma proposta na área de trabalho, na área financeira, que eu amo. E eu não consigo terminar os dois, né? Eu sempre fico ali nos dois. E eu recebi uma proposta que era maravilhosa, que eu quis muito aceitar. E eu disse não chorando, porque eu entendi que se eu aceitasse eu ia ter que ficar. E Deus estava me direcionando a vir, a sair. Então, assim, mais um nível de dependência que o Senhor me convidou. E dessa vez deixando família, deixando cliente, deixando amigos, deixando tudo. Deixando trabalho, deixando carreira em ascensão. Mais um nível que o Senhor me convidou a subir perto dEle, né, na dependência dEle. E aí chegou 2025 e eu estou aqui, vivendo um novo nível. E ao mesmo tempo, enquanto eu subo um novo nível de dependência, estando mais perto do Senhor, eu também desço um novo nível de me esvaziar de mim mesmo, de não querer fazer as coisas pelas minhas próprias forças, pelas minhas próprias mãos. E essa é a parte mais desafiadora. Acreditem, o não fazer nada, o esperar, pra mim, é a parte mais difícil. Deus sabe como lidar com cada filho, né? Tem filho que Ele tem que empurrar pra mandar fazer. No meu caso, Ele tem me mandado a cada dia não fazer nada, esperar. E esse tem sido o meu desafio, sabe? De
mostrar a minha plena confiança no Senhor, de que mesmo que eu não veja nada acontecendo, mesmo que eu não mova nenhum pauzinho para fazer acontecer as coisas, é confiar que Ele está fazendo. E apesar de, enquanto eu falo tudo isso, parecer ser coisas ruins, ser coisa triste, é verdade que tem a sua dor, mas eu não tenho outra opção. Eu sei que não tem nada que eu faça que vá me dar a realização, a plenitude, a paz que eu tenho, mesmo em meio a tudo isso que eu contei pra vocês. Eu tenho a paz, a certeza e a convicção de que eu tô no caminho certo, de que Ele tá cuidando de tudo. Deus sempre dá sinais de que Ele está cuidando, de que Ele tá fazendo. E em todo esse processo Ele tem me ensinado, Ele tem me moldado, Ele tem gerado uma estrutura em mim para o que está por vir. E apesar disso parecer ser algo bonito a ser dito, na verdade é bem doloroso esse processo, mas ele é necessário. E eu vejo o quanto eu tenho mudado em meio a esse processo. Deus tem feito um trabalho de lapidação. Ele tem me mostrado fraquezas, erros que estavam escondidos, né? Muitas áreas de orgulho que eu nunca imaginei que eu tinha. E ele veio me mostrando, né? Então ele tem feito realmente esse trabalho de limpeza, de preparo do terreno para o que está por vir. E não é fácil, sabe, você reconhecer coisas ruins em você. Mas a partir do momento em que você entende que quando Deus mostra, não é para condenação, é na verdade para cuidado, é podar para que frutifique, então torna esse processo mais leve. Eu já chorei, eu já esperneei, eu já surtei, mas hoje eu só agradeço. E mesmo quando Deus vem e mostra algum carrapicho, eu sei que Ele está mostrando para ser tirado. E eu agradeço, porque eu vejo que eu estou me transformando numa nova pessoa. Eu estou aqui em Portugal, eu estou servindo a nação, eu estou intercedendo pela nação, eu tenho feito de todo o coração, sabe? Porque se Deus escolheu essa nação, existe um propósito para isso. Mas Ele está, enquanto eu estou servindo a nação, eu também estou me preparando para que eu possa servir ainda melhor. E Deus tem tratado de formas profundas. E eu não sou mais a mesma, eu não tenho como ser mais a mesma diante de tudo que Deus tem comunicado. E como eu disse pra vocês, eu tenho a plena convicção de que todo o processo vai valer a pena. Na verdade, já está valendo a pena. E vai ter um resultado que eu nem espero, nem imagino. Então, a cada processo que eu tenho passado, eu tenho agradecido ao Senhor, porque eu sei que é por amor e cuidado da minha vida, né? Por um propósito maior. E Ele só tem feito isso porque eu dei a liberdade para isso, né? Com o meu livre-arbítrio, eu decidi viver a vontade dele, os propósitos dele. E mesmo que doa, sempre vale a pena. Desafios sempre teremos, aflições sempre teremos, problemas sempre teremos. Mas a diferença é que quando a gente está no lugar de obediência e de dependência, existe uma paz que excede todo entendimento. Existe uma alegria e uma graça que nos sustenta a passar por isso e chegar no resultado final do propósito. Então, para não me alongar ainda mais nesse vídeo, né, nesses 2 meses, de forma resumida, Deus tem construído uma nova Tatiane para o que está por vir. Essa Tatiane, ela tem se permitido ser vulnerável, ela tem se permitido se expor diante de Deus, ela tem se permitido ser tratada, moldada e fortalecida, inspirada, preparada para o que está por vir. E o principal de tudo, a Tatiane, ela está se importando mais em ser do que fazer, porque isso também tem sido um grande ensinamento do Senhor. E Ele tem me mostrado o que é ser filha. E tem sido muito prazeroso desfrutar de Deus como meu Pai. Assim que é possível eu volto, falo mais, conto mais, né? Mas eu só tenho a agradecer a Deus. Ainda tem mais e Ele é fiel, Ele é bom, Ele não falha. E eu sempre vou decidir por obedecer e confiar nele. E se você fizer o mesmo, te garanto que vai ser sempre a sua melhor escolha. Por mais que naturalmente possa parecer loucura, por mais que naturalmente você tenha opções melhores, o resultado final de nenhuma escolha será melhor do que o resultado de obedecer a Deus. Então se de tudo que eu falei você puder gravar uma coisa, grave isso. Escolha sempre obedecer ao Senhor. Vai ser a sua melhor escolha, a escolha com garantia de sucesso. Deus te abençoe e até mais.